Olá pessoal, tudo bem? Centro Conservador de Estudos, vamos dar sequência ao nosso curso de filosofia. Apenas uma explicação, as aulas são curtas. Um dos motivos é a questão do recurso, nós gravamos no celular, mas não, obviamente que não é esse. O principal motivo das aulas é ter, em média, menos que 10 minutos, 6, 7, 8 minutos. É uma questão de opção que nós fizemos para iniciar o estudo. Bem-vindo, aquele que é novo, aquela que é nova aí no curso. E vamos dar sequência com a filosofia sofista. O último que nós vimos foi o Protágoras, Patrícia. Aula 30, o relativismo de Protágoras. Hoje nós vamos dar sequência com Gorgias, um outro grande filósofo do período da filosofia sofista, que é a filosofia que deslocou o eixo da natureza para o homem. É o primeiro momento em que a filosofia se debruça sobre a questão e o estudo da vida humana, do homem, das coisas que envolvem a vida do homem. Então, Gorgias, ele nasceu na região, na Grécia Antiga, no mundo grego antigo, muito mais do que Grécia no sentido geográfico, mas do mundo e na cultura grega antiga, em Sicília, por volta ali do ano 485 a 480. Nós seguimos Giovanni Reale, História da Filosofia, volume 1, antiga e medieval no único volume, da editora Paulus, um ótimo historiador da filosofia, um italiano. O Gorgias, ele se caracterizou por uma pessoa que teve uma longa vida, e o autor chama a atenção, os estudiosos, provavelmente viveu mais de 100 anos, com ótima saúde, era uma pessoa, como é característica desses filósofos, que viajava muito. Então, sobretudo nesse período da filosofia sofista, os filósofos interagiam e conheciam as outras cidades no mundo grego, mas também fora da Grécia, contato com a Ásia, contato com outros povos. Isso mostra o interesse que eles tinham de conhecer as coisas. Eles não se limitavam àquela realidade ali que os cercava, mas eles buscavam conhecer outras coisas. Sempre à luz da razão. Claro que a gente falou da luz da razão de modo metafórico, porque a razão não tem propriamente uma luz. A luz é a luz da sabedoria, tanto para a filosofia como para a revelação cristã. Mas luz no sentido de que ela indica um caminho, você vai perseguindo aquele caminho, vai seguindo um caminho racional e vai se aproximando da verdade. Esse é o objetivo da filosofia. Gorgias, enquanto Protágoras parte do relativismo para implantar o método da antilogia, tema das duas últimas aulas, Gorgias parte do niilismo para construir o edifício de sua retórica. Então nós temos em Gorgias a construção de um edifício, de uma estrutura de retórica. Ele parte do niilismo. Nós, quando fala para qualquer um de nós que estudamos filosofia, mesmo ali no nível médio, que fala de niilismo, nós lembramos do Nietzsche. O niilismo de Gorgias não é o mesmo niilismo do filósofo Nietzsche. Mas não quer dizer que é uma coisa totalmente diferente. Então, no decorrer do curso, nós vamos entender o início, o grande primeiro nihilista da história, que foi Gorgias. O Tratado sobre a Natureza ou sobre o Não Ser é uma espécie de manifesto do nihilismo ocidental, baseando-se nas três teses seguintes. Então, a coluna do pensamento filosófico do Gorgias está nessa obra que o autor traz, o Giovanni Reale, estudando ali a vida, a história da filosofia. Tem três pilares fundamentais. Eu vou explorar um deles nessa aula e os outros dois nas próximas aulas. Vejamos o primeiro pilar do pensamento filosófico de Gorgias. O ser não existe. Ou seja, existe o nada. Com efeito, os filósofos que falaram do ser determinaram-no de tal modo que chegaram a conclusões que se anulam reciprocamente. De modo que o ser não pode ser nem uno, nem múltiplo, nem criado, nem gerado e, portanto, é nada. Meu Deus do céu, o que é isso? Aqui, quando se fala de ser, é o conceito filosófico do ser, é aquilo que existe. Então, Gorgias, ele observa tudo que tinha sido feito antes dele. Então, aqui fica uma dica para quem quer estudar, para nós que somos estudantes de filosofia. Nós temos que observar o que já foi feito, o que já foi pensado. Tem uma pessoa que eu converso bastante,
E de vez em quando eu brinco com ela, mas isso aí já foi pensado por tal pessoa, isso aí já foi pensado por tal pessoa. No começo ela achava engraçado, nossa, mas eu não penso nada novo. Eu falo, não, agora você está começando a conhecer coisas novas, você está dando um passo a mais em direção à sabedoria, porque você está começando a pensar e perceber que já se pensou sobre aquilo, então você vai poder, talvez até trazer uma nova contribuição, avançar com o pensamento. Então Gorgias ele fez isso. Nós tivemos filósofo que falou do ser, do não ser, o ser é, o ser não é. Quem vem acompanhando o curso já sabe do que eu estou falando. Quem não acompanhou, acompanhe as 30 aulas anteriores. Aulas curtas, né, como eu já disse. E Gorgias fala, olha, cada um fala uma coisa, então o negócio é o seguinte, o ser não é. O ser não existe, ou seja, existe o nada. Faz um certo sentido o Gorgias dizer que o ser não é? Faz. Só que quando ele diz que existe o nada, ele jogou ladeira abaixo do esforço que ele fez. Tem uma confusão aí, uma hora um diz que o ser é isso aqui, então é o seguinte, não existe o ser, foi o que ele fez. Existe o nada. Agora, se não existe o ser, é impossível, já é impossível existir o nada. E eu te provo porque é impossível existir o nada. Você está me ouvindo agora, ouvindo essa aula? Pensa sobre o nada. O que é o nada? Ninguém consegue descrever o nada sem descrever alguma coisa. Então, o nada é impossível de ser pensado, ele é impossível de ser e ele é impossível de ter existência. Então Gorgias, nesse momento, ele parte para o niilismo, que é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Nós vemos que ele leva tão a sério a ideia de usar a razão, mas lembrando do risco da filosofia sofista, que é o homem no centro. Ele fica tão cheio de si, ele fica tão cheio da sua humanidade, ele fica tão cheio da sua razão, o ser não existe. Ele poderia até ter parado aí e dar uma boa discussão filosófica. Existe o nada, jogou tudo fora. É impossível existir o nada, é impossível pensar em nada. Mesmo naquele momento que você fala, vou ficar aqui quietinho, fazendo aquelas meditações, você vai pensar em alguma coisa. Então, esse primeiro pilar da filosofia do Gorgias, eu o apresento e já o contesto. Porque o estudante de filosofia, nós estamos fazendo um curso de filosofia, nós estamos estudando a partir da história da filosofia, nós estamos estudando a história da filosofia. Então, nós estudamos filosofia seguindo os passos da história da filosofia, mas já fazemos reflexões filosóficas. Então, eu já contesto, e você também que me ouve pode contestar ou tentar sustentar o pilar da filosofia do Gorgias de que existe o nada. Gorgias se perdeu, Gorgias deixou de fazer filosofia. Quando ele afirma que o ser não existe, é discutível. Dá uma boa discussão filosófica. Quando ele afirma que existe o nada, o primeiro pilar do Gorgias já foi para o chão. Como todo o niilismo vai para o chão, não apenas ante a teologia, ante a revelação cristã, por exemplo, mas o niilismo, que nós vamos entender mais para frente exatamente o que é, ele não se sustenta diante da razão de uma criança de 7 anos que se põe a pensar. Até a próxima aula, nós vamos estudar agora, na próxima aula, os outros 2 pilares da filosofia do Gorgias. Vamos ver para que caminho que ele foi. Se ele continuou num caminho racional, portanto filosófico, ou se ele entrou num caminho de espécie de idolatria do homem e do homem como centro. Grande abraço.